A Bíblia serve como uma bússola, nos guiando pela jornada da vida com sua sabedoria e ensinamentos atemporais. No entanto, o diabo, mestre do engano, busca desviar a nossa atenção e até mesmo a nossa fé, distorcendo as próprias palavras da Bíblia. Uma das expressões preferidas e mais usadas do diabo é a frase "não é bem assim". E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Vamos aprender como o diabo usa essa frase para soprar nos ouvidos das pessoas que uma determinada passagem da Bíblia ou algum mandamento de Deus não deve ser levado exatamente como é ensinado. E vamos mostrar como isso pode afetar a sua vida no dia a dia e nas escolhas importantes da sua vida. Vamos orar também por você que tem tido dificuldades para seguir a vontade de Deus e por você que tem seguido, mas que talvez, depois desta mensagem, pode aprender algo novo e deseja fazer as coisas da maneira correta. Por isso, fique conosco para participar dessa oração. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber mais mensagens e orações de fé. Uma das táticas mais insidiosas do diabo é minar sutilmente a palavra e os mandamentos de Deus com a frase aparentemente inocente "não é bem assim". Ao introduzir dúvidas e interpretações errôneas, o diabo visa anular a confiança na palavra de Deus e levar as pessoas a seguirem seus próprios desejos em vez do plano divino de Deus. Há várias áreas e situações em que essa frase geralmente é aplicada. Por exemplo, a Bíblia condena claramente a imoralidade sexual, afirmando em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nessas horas, o diabo pode falar diretamente no seu ouvido ou até mesmo usar outra pessoa próxima de você, dizendo que essa passagem não é bem assim. Os tempos mudaram, e o que era considerado imoral no passado agora é aceitável. Ele pode sugerir que o sexo antes do casamento, o adultério ou a homossexualidade são simplesmente expressões de amor e não devem ser julgadas. Afinal de contas, toda forma de amor vale a pena. Mas alguém pode dizer: mas Jesus não disse, "vinde como estais"? Se Deus é amor, por que ele reprovaria uma forma de amor? Quer dizer que Deus não aceita pecadores? Vou responder isso por partes. Primeiro, porque não há na Bíblia nenhum versículo que mostra Jesus dizendo "vinde como estais" nessas palavras. Essa frase é confundida com a passagem de Mateus capítulo 11, versículo 28, em que Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Isso significa então que uma pessoa não pode chegar até Deus como ela está? Claro que não, pelo contrário. Jesus realmente aceita todos da maneira que elas chegam até Ele. Isso não significa que Ele aprova e aceita que essa pessoa continue vivendo a vida da mesma maneira. Todos já ouvimos o ditado cristão que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus quer transformar a vida de quem chega até Ele. E para isso, é necessário que essa pessoa faça o que Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará." Negar a si mesmo é deixar aquilo que a sua carne deseja. Aquilo que seus pensamentos e filosofias dizem para você que é certo ou às vezes não é tão errado assim, e seguir o que a palavra de Deus diz. É por isso que o diabo usa essa frase "não é bem assim" para anular a palavra de Deus e fazer com que as pessoas vivam de acordo com as suas próprias vontades. Isso inclui aquela mentirinha branca que você diz apenas para não desagradar alguém ou até mesmo para esconder alguma coisa de alguém.
Você não deve mentir. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que devemos falar a verdade. Ainda que você perca com isso, fale a verdade, porque isso agrada a Deus e desagrada o diabo. E se você estiver no caminho de agradar a Deus e desagradar o diabo, tenha certeza que você está no caminho certo. E é por isso que o diabo sempre usa o não é bem assim, até para dizer, mas é uma mentirinha, é algo pequeno, ninguém vai saber, não prejudica ninguém, não é bem assim. É por isso que muitas pessoas caem no engano. Ao semear dúvidas sobre os mandamentos de Deus, o diabo visa normalizar o pecado e fazê-lo parecer inofensivo ou até desejável. Ele pode explorar tendências culturais, pressão dos colegas ou inseguranças pessoais para convencer as pessoas de que os mandamentos de Deus estão desatualizados, restritivos ou irrelevantes. Você verá pessoas na mídia, na televisão, na internet falando nessas palavras, que a Bíblia é um livro antigo e inadequado e precisa ser atualizado. Hoje em dia, temos até mesmo igrejas especializadas em determinados comportamentos que são claramente antibíblicos, mas que foram estabelecidas para abrigar pessoas que não querem negar a si mesmas e viver uma vida de acordo com um evangelho falso. Tudo isso distorcendo a palavra de Deus. Hoje, temos as chamadas igrejas inclusivas, que não apenas aceitam, mas encorajam as pessoas que praticam aquilo que Deus condena a continuarem vivendo de acordo com os seus próprios desejos. Tudo isso baseado em versículos bíblicos interpretados sempre à luz do não é bem assim. Através dessa distorção sutil da palavra de Deus, o diabo busca criar um relativismo moral onde os indivíduos criam suas próprias regras com base em preferências pessoais, em vez de aderir à verdade imutável de Deus. Outra área em que o engano do diabo prevalece é em questões de fé e obediência. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de confiar nas promessas de Deus e obedecer seus mandamentos. Por exemplo, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos." No entanto, o diabo pode dizer, não é bem assim. Você não precisa seguir cegamente todas as regras da Bíblia. Deus entende suas fraquezas e perdoará sua desobediência. Afinal de contas, a Bíblia diz que a carne é fraca e Deus é bom e sabe do seu coração. O diabo tenta convencer as pessoas a comprometerem sua fé, racionalizar sua desobediência ou buscar atalhos para a realização espiritual. Ora, no mesmo versículo que diz que a carne é fraca, também está escrito que o espírito é forte. Isso o diabo omite. E não é de hoje que o diabo usa a própria Bíblia para tentar enganar até mesmo os escolhidos de Deus. No início do seu ministério terreno, Jesus foi levado para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E adivinha o que o diabo fez? Ele usou o Salmo 91, aquele que é conhecido pela passagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para tentar convencer Jesus a fazer aquilo que ele estava sugerindo. Veja mais detalhes desse episódio em Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Veja como o diabo é atrevido. Ele usou de maneira fora de contexto a passagem do Salmo 91, versículos 11 e 12, para tentar enganar Jesus e fazê-lo se jogar do alto do templo. Porém, Jesus rebateu usando outra passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, da maneira correta. Aí pergunto a você, meu amigo e minha amiga, se o diabo tentou distorcer a palavra de Deus com o próprio Jesus, você acha que ele não usa essa mesma artimanha contra nós nos dias de hoje? É claro que sim. E infelizmente, são muitas as pessoas que caem nesse engano. Ao minimizar a importância da obediência e da fé, o diabo visa criar um cristianismo morno. Sabe aquelas pessoas
tem o católico não praticante, o evangélico não praticante, aquele que crê que todos os caminhos levam a Deus, onde os indivíduos se contentam com um relacionamento superficial com Deus. Ele pode encorajar os cristãos a priorizar seus próprios desejos, confortos ou conveniências em detrimento da vontade de Deus. Através dessa erosão gradual da fé e da obediência, o diabo busca enfraquecer a resolução espiritual dos que creem em Deus e torná-los vulneráveis a novas tentações e enganos. Além da moralidade e da fé, o engano do diabo se estende a várias outras áreas da vida, como relacionamentos, finanças e até mesmo a identidade pessoal. Ele pode distorcer os ensinamentos de Deus sobre o casamento, sugerindo que não é preciso casar, pois casamento é apenas um pedaço de papel e que morar junto, apenas recebendo uma bênção de alguém, já é suficiente, sendo que a aliança do casamento é sagrada e mostra o compromisso sério de ambos os cônjuges. O diabo pode tentar as pessoas também com o materialismo, prometendo felicidade e realização através de riqueza, posses, dinheiro. Ele pode até questionar o desígnio de Deus para o gênero e a sexualidade, levando as pessoas a duvidarem de sua própria identidade e abraçar estilos de vida contrários ao plano de Deus. Tudo isso com o suporte e apoio da mídia, das pessoas e do mundo de hoje. O objetivo final do diabo é criar divisão, confusão e rebelião contra Deus. Ao distorcer sutilmente a palavra de Deus com a frase "não é bem assim", ele procura minar a confiança na autoridade, sabedoria e amor de Deus. Ele quer que as pessoas confiem em sua própria compreensão falha, sigam seus próprios desejos equivocados e, finalmente, rejeitem o plano de Deus para suas vidas. Porém, os verdadeiros cristãos não estão totalmente desprotegidos contra o engano do diabo. A Bíblia fornece orientação clara sobre como discernir o verdadeiro do falso. Ele nos encoraja a estudar diligentemente a palavra de Deus, buscando entendimento através da oração e da orientação do Espírito Santo. Ela nos lembra de ser cautelosos com falsos mestres e aqueles que procuram distorcer passagens da Bíblia para seus próprios propósitos. A Bíblia também nos chama a testar tudo contra a verdade da palavra de Deus, nos agarrando ao que é bom e rejeitando o que é mal. Em um mundo cheio de vozes concorrentes e mensagens conflitantes, vindas muitas vezes de pessoas que se julgam cristãs, é crucial que os verdadeiros cristãos permaneçam vigilantes contra os enganos sutis do diabo. Ao nos firmarmos na verdade da palavra de Deus e buscarmos sua sabedoria e orientação, podemos resistir à tentação de comprometer nossa fé ou diluir os mandamentos de Deus. Fazendo isso, ao nos deparar com o mandamento de Deus, podemos declarar com confiança: é exatamente assim. Ao alinharmos nossas vidas com o plano e propósito perfeitos daquele que deu a sua vida por nós na cruz. Quero orar por você que ouviu essa palavra e ela ressoou no seu coração. Quero orar por você que tem tido dificuldades para permanecer na vontade de Deus. Quero orar também por você que não consegue negar a si mesmo e vive caindo nas tentações que o diabo joga até você. Nessa oração, vamos pedir forças e sabedoria para resistirmos às investidas do diabo, assim como o Senhor Jesus resistiu no deserto. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira sua atenção visual, feche os seus olhos agora e, se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância conosco e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Sabemos que o Senhor quer o melhor para nós e que fazer a Tua vontade sempre será o melhor caminho a seguir. Eu oro por essa pessoa que está nos ouvindo agora e está se sentindo caída ou fraca, pois não consegue seguir a Tua vontade. Oro por essa pessoa que já tentou várias vezes fazer o que é certo, muitas vezes conseguindo até por um tempo ou 2 tempos, mas sucumbindo aos desejos da carne. Oro também por aqueles que até agora pensavam estar vivendo da maneira correta, pois até conheciam as passagens bíblicas, mas foram enganados por pessoas ou até mesmo que se dizem pregadores
que falaram essa expressão tão usada pelo diabo que é o não é bem assim. Pai, repreende essas vozes e esses espíritos malignos que usam pessoas que até se dizem de Deus para distorcer a tua palavra, tudo para levar as pessoas a caminharem pela porta larga que leva à perdição. Dá sabedoria para essa pessoa que me ouve agora, para que ela possa discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Eu oro pelas pessoas que estão caídas e pensam não ter mais solução para elas. Oro por aqueles que sofrem com crises de ansiedade, com preocupações, e por aqueles que até querem negar a si mesmos, mas não sabem como fazer isso. Fortalece essas pessoas, Pai, e levanta o espírito de cada uma delas agora. Que ao terminar essa oração, essa pessoa tenha paz, aonde quer que ela esteja. Esteja ela me ouvindo em casa, no quarto, no trabalho, no ônibus, no trem, no carro, ou até mesmo andando na rua. Que o teu Espírito Santo possa guiar os passos e trazer a salvação para cada um que ora conosco agora. Nós te agradecemos, Pai, pois temos a certeza, através da fé, que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga comigo amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire fundo e receba a paz, a força e a sabedoria de Deus agora, bem aí onde você está. Se você acabou de participar dessa oração, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Deus está aí com você, meu amigo e minha amiga. Esteja você também com Ele e sua vida será abençoada todos os dias. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais palavras e orações de fé. E compartilhe o link deste vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Por isso, é importante que você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, pense 2 vezes antes de proferir uma mentira, seja por qual for o motivo, pois isso pode afetar a sua vida na terra e na eternidade. Considere-se avisado. Jesus, por outro lado, é a própria verdade. Ele disse em João, capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os que seguem a fé em Jesus e praticam os seus mandamentos se tornam embaixadores da verdade. Ao recusar a mentira, mesmo a mais sutil, eles expõem a escuridão do engano. Imagine uma pessoa que sempre diz a verdade, mesmo quando isso a coloca em situações difíceis. Ela pode sofrer prejuízos temporários, mas sua honestidade reflete a luz de Deus e enfraquece o reino das trevas. O diabo é personificado pelo ódio, pela discórdia e pela divisão. Ele se alegra quando as pessoas se magoam, brigam e guardam rancor umas das outras, contando mentiras. Jesus, entretanto, ensinou o amor incondicional e o perdão. Ele disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pessoas que vivem o amor e o perdão, inspirados por Jesus, minam o plano do diabo. Ao invés de retribuir a ofensa com outra ofensa, elas oferecem compaixão e reconciliação. Isso quebra o ciclo de vingança e ódio, enfraquecendo a influência do mal. O diabo se alimenta da ganância, da inveja e do egoísmo. Ele quer que as pessoas pensem apenas em si mesmas e ajam de forma egoísta. Em contrapartida, Jesus ensinou a bondade, a generosidade e o serviço ao próximo. Os seguidores de Jesus que vivem a bondade se tornam como lanternas na escuridão, ao ajudar os necessitados, ao doar seu tempo e recursos para o bem dos outros. Eles demonstram o poder do amor altruísta. Isso expõe a mesquinharia do mal e atrai os outros para a luz de Deus. É importante ressaltar que aqueles que seguem a Deus
representam uma ameaça ao diabo, que não vem da força bruta ou poderes mágicos. A verdadeira arma é a transformação de suas vidas. Pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus se tornam mais pacientes, gentis, honestas e amorosas. Isso atrai outras pessoas para a luz da verdade e do bem, expandindo o reino de Deus. Imagine uma cidade inteira vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. A criminalidade diminuiria drasticamente, a violência cessaria e o amor prevaleceria. Esse seria o pesadelo do diabo, um mundo que reflete a bondade e a misericórdia de Deus. A luta entre a luz e as trevas é constante. O diabo nunca desistirá de tentar afastar as pessoas de Deus, mas à medida que mais pessoas optam por seguir os ensinamentos de Jesus, a luz brilha cada vez mais forte. Outro grande perigo para a eficácia da luz de Deus contra o diabo é a hipocrisia e a injustiça. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas não vivem de acordo com seus ensinamentos, acabam por enfraquecer a mensagem do Evangelho. Precisamos ser autênticos em nossa fé, buscando sempre a coerência entre o que dizemos e o que fazemos. E quero destacar que pessoas que usam o nome de Jesus, falam de Deus, mas não seguem os caminhos dele, nada mais são do que hipócritas que servem de pedra de tropeço para outros não entrarem no reino de Deus. E o Senhor Jesus disse que essas pessoas terão uma punição mais severa do que alguém que amarra uma pedra no pescoço e se atira ao mar. Veja como isso é forte. O mundo está cheio de tentações que nos afastam da luz. O diabo usará nossos desejos, medos e inseguranças para nos levar por caminhos contrários aos ensinamentos de Deus. Precisamos estar vigilantes e buscar forças através da oração, da leitura da palavra de Deus e da comunhão com outras pessoas da mesma fé. A caminhada cristã nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldade e desânimo. Nesses momentos é importante lembrar do poder e do amor de Deus. Ele nunca nos abandona e sempre nos dá força para continuar, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Não espere por grandes gestos para fazer a diferença. Comece iluminando o mundo com a sua gentileza, generosidade, honestidade e amor. Um sorriso sincero, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade. Tudo isso reflete a luz de Deus e ameaça a escuridão do mal. Faça isso com as pessoas ao seu redor. Seja o faxineiro do seu prédio, o porteiro, a pessoa que passa por você na rua, o caixa do supermercado, alguém da sua família ou até mesmo seu vizinho ou uma pessoa que você não conhece direito. E você verá como isso trará mais benefícios e revoltará o diabo contra as obras dele. A batalha contra o diabo é constante, mas a vitória final já está garantida por Jesus Cristo. Não desanime diante das dificuldades. Lembre-se que, por menor que pareça, a luz de cada um de nós contribui para iluminar o mundo e enfraquecer o reino das trevas. Se você deseja seguir a Jesus e se tornar uma ameaça para o diabo, lembre-se, viva a verdade, pratique o amor e o perdão, seja generoso e bondoso e persevere na caminhada da fé. Seja luz no mundo, inspire outras pessoas e contribua para a construção do reino de Deus aqui na terra. Quanto mais seguidores de Jesus houver, mais fraco se tornará o reino das trevas e mais perto estaremos do mundo de amor e paz prometido por Deus. E tenha certeza que as pessoas que fazem o mal podem prosperar por um tempo, podem prosperar por 2 tempos, mas se não se arrependerem, seu fim será trágico. Quanto a nós, temos que continuar em nosso caminho de retidão com Deus e jamais comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, principalmente aquelas que aparentemente se dão bem, mesmo fazendo tudo errado. Quero agora orar por você que tem passado por isso e tem visto pessoas que mentem e fazem o mal se dar bem e se questiona muitas vezes por que você, que procura fazer o bem e falar a verdade, aparentemente não tem os mesmos resultados. Vou orar por você também, que fica indignado com as injustiças e que muitas vezes deixa o estresse dominar o seu dia, afetando sua paz e até mesmo as pessoas ao seu redor. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual neste momento, feche seus olhos agora. Se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância.
e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus oramos agora em primeiro lugar para te agradecer pela tua misericórdia, pelas vezes em que erramos. Não somos perfeitos e jamais seremos. Vamos cometer erros contra os outros durante todo o curso de nossa vida, pois reconhecemos que somos falhos. Mas mesmo assim, a tua graça e misericórdia nos cobre e traz o teu perdão. Pai, nos dá a tua sabedoria para que possamos dar ouvidos à tua voz quando somos instigados a mentir, seja para escapar de alguma possível consequência ruim, seja para prejudicar alguém. Que o Senhor venha repreender toda a voz do diabo que nos incentiva a mentir e falar meias-verdades. O Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. Queremos vir até o Senhor andando pelo teu caminho, vivendo na verdade e vivendo nossas vidas para refletir a tua vontade e a tua luz neste mundo cheio de trevas. Pai, eu oro agora por essa pessoa que não aguenta mais ver tanta mentira, muitas vezes descaradas, de pessoas que aparentemente se dão bem. Coloca no coração dessa pessoa agora a tua certeza de que não é porque parece que os outros se dão bem que elas de fato estão se dando bem. Oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa que procura viver na verdade, algo cada vez mais difícil nesse mundo de hoje. Dá a tua força e o teu conforto. Pai, oro também por essa pessoa que sente a revolta e a indignação pelas injustiças do mundo. O Senhor já havia dito que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados, então sacia agora essa pessoa que se encontra até mesmo desanimada, com tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor, na sua família, no seu trabalho e no mundo em geral. Que a tua paz possa dominar a vida e o espírito de todos que nos ouvem agora. Nos ensina a compreender a tua vontade e nos dá sabedoria para que saibamos o que fazer e como reagir ao nos deparar com situações de mentiras e injustiças. Que possamos trazer esperança para pessoas que perderam todas as esperanças de tanto sofrer com injustiças. E que essa pessoa que sofre e está sofrendo neste momento seja confortada pelo Espírito Santo agora, conforme a tua palavra promete. O Senhor disse que no mundo passaríamos por aflições, mas o Senhor nos disse também para termos bom ânimo, pois o Senhor já venceu o mundo. Entregamos nas tuas mãos agora todas as nossas preocupações, todo o nosso estresse, todas as nossas indignações, todas as pessoas que praticam mentiras e injustiças, que o Senhor possa guiar essas pessoas para a tua justiça e principalmente para a tua salvação. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor é bom e verdadeiro, mesmo em um mundo mau e mentiroso, e o Senhor nos sustenta. Pela fé, já temos a certeza de que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você orou conosco, respire bem fundo agora e saiba que você foi ouvido. Se orou, agora escreva amém nos comentários, para que possamos continuar orando por você nos dias que estão por vir. Tenha certeza de que Deus está ciente de cada atitude tomada e cada palavra proferida, seja ela mentirosa ou verdadeira, e que cada um irá colher aquilo que plantar. Então, não importa se você está rodeado de pessoas que cometem injustiças ou mentiras, viva na verdade e no final tudo te irá bem. Se essa mensagem te tocou, compartilhe o link através do WhatsApp ou através de algum outro aplicativo para que alguém que você sabe que também precisa ouvir seja tocado. E se ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Fazendo isso, você ajudará cada vez mais pessoas a terem contato com nossas mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A vida, de maneira geral, é uma jornada de fé repleta de bênçãos, alegrias e, inevitavelmente, tentações. Para quem busca viver uma vida de acordo com o que é certo, honesto e bom,
É muito comum ter dificuldades de se manter íntegro em um mundo que nos incentiva sempre a pecar. Seja proferir uma mentira para escapar de uma consequência ruim, seja uma traição contra seu marido ou sua esposa, amigo ou familiar, ou até mesmo usando aquele conhecido jeitinho brasileiro para enganar alguém e levar alguma vantagem. A tentação vem até nós todos os dias. E é sobre isso que vamos falar em nossa mensagem de hoje. Como não cair e vencer a tentação? E quem já caiu nela, como fazer para se levantar? Vamos também orar por você que tem sido tentado a ter atitudes erradas, seja por qual for o motivo, e para você que tem tido dificuldades para resistir ao que é errado, caiu na tentação e agora parece não ter mais forças para se levantar. Por isso, se quiser receber essa oração, fique conosco e aproveite para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Também, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. O dicionário define a palavra tentação como instigação para o mal, desejo veemente de fazer algo que se sabe ser errado ou inconveniente. Veja que não é preciso nem mesmo crer em Deus para saber que a tentação é algo ruim. O dicionário diz que é a própria instigação para o mal. Esse mal é tão comum que o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse de todo o mal. Por que Jesus incluiu a tentação na principal e mais conhecida oração que ele nos ensinou a fazer? Porque sendo Deus e tendo descido até a terra, Jesus sentiu na pele como nós, seres humanos, vivemos e pôde saber os principais problemas que enfrentamos no dia a dia. Ele quis também demonstrar a importância de estarmos alertas e preparados para resistir às investidas do diabo que podem nos afastar do caminho de Deus. Vamos explorar a origem da tentação e como ela se manifesta em nossas vidas de acordo com a Bíblia. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, mostra como a tentação foi introduzida na humanidade. Com muita esperteza e disfarce, a serpente enganou Eva, levando a primeira mulher, e logo depois o primeiro homem, Adão, a desobedecerem a Deus. Veja bem, ao criar o homem e a mulher, o plano de Deus era que eles jamais morressem. Por isso, no jardim do Éden, ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou bem claro que se comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. Mas veja como o diabo foi sagaz e abrilhantou a tentação aos olhos da mulher. Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6, conta o que Satanás, através da serpente, falou à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que a Bíblia destaca que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Não é assim que todas as tentações são hoje em dia? É importante compreender que a tentação não age de forma grosseira e direta. O diabo atua de maneira sutil, disfarçando o mal como algo atraente, prazeroso e vantajoso. Muita gente associa a tentação apenas com o pecado de adultério. Claro, uma pessoa casada que trai seu marido ou esposa foi tentado antes de concretizar o ato, mas a tentação vai muito além disso. Você pode ser tentado com coisas grandes e escancaradas, assim como com coisas pequenas do dia a dia. É tentador para uma pessoa de influência, por exemplo, aceitar um suborno milionário em troca de um favor. É tentador para uma pessoa que até trabalha honestamente, mas não ganha muito bem, perceber que recebeu um troco errado e não falar nada. É tentador ouvir absurdos de pessoas que estão completamente erradas e reagir não levando desaforo para casa, falando tudo que está entalado na garganta sem pensar. É tentador revidar uma fechada que você levou no trânsito.
É tentador não pedir desculpas ou perdão para não parecer fraco ou manter seu orgulho intacto. Algumas pessoas até falam que é Deus quem está trazendo tentações para nos provar. Essa afirmação não poderia estar mais longe da verdade, porque a Bíblia fala diretamente sobre isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que somos tentados pelos nossos próprios desejos corruptos, sejam eles por questões de caráter ou por circunstâncias que vivemos momentaneamente. E o diabo, sabendo disso, explora nossos desejos mais íntimos, nossas vulnerabilidades e nossos pontos mais fracos para nos seduzir e nos levar ao pecado. A tentação pode surgir por meio do orgulho, da inveja, da luxúria, da corrupção, da preguiça, da raiva e da avareza, além de muitas outras coisas. Reconhecer essas inclinações e pontos fracos é fundamental para combater a tentação. Por exemplo, alguém que lida com a inveja pode ser tentado a fofocar ou a desejar o mal para uma outra pessoa. Já alguém que luta contra a preguiça pode ser tentado a procrastinar tarefas importantes ou a negligenciar responsabilidades. Ao identificarmos esses padrões em nós mesmos, podemos nos antecipar à tentação e buscar forças em Deus para resistir. Mas Deus nunca nos deixa na mão. Para todo problema que enfrentamos no mundo, Ele sempre nos dá a solução. Por isso, é de suma importância que tenhamos um relacionamento próximo com Deus. Quanto mais profunda for sua conexão com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da vontade de Deus, mais preparado você estará para enfrentar as tentações. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, a Bíblia nos compara a soldados espirituais, dizendo que devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar as investidas do mal. Essa armadura inclui elementos como a fé, a justiça, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante também entender que algumas vezes você deverá fugir da tentação e nem sempre encará-la de frente. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15, nos orienta claramente: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Se um determinado ambiente, um programa de televisão, um site na internet, um relacionamento ou uma situação te expõe com frequência à tentação, tome a iniciativa de se afastar, ainda que isso te custe algo. Isso é sabedoria e inteligência. Se não há como evitar isso, busque refúgio na oração, que é uma arma poderosa contra a tentação. Abra seu coração a Deus, confesse suas fraquezas e peça forças para resistir. Ele é fiel e sempre te dará uma saída. Desabafar suas lutas e anseios com Deus te trará paz, clareza e a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Outro atrativo para a tentação é a mente desocupada. Todos conhecemos o ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Esse ditado é confirmado pelo que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha sua mente com pensamentos, atividades e influências que te aproximem de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular que te dê o versículo do dia todos os dias. Mas veja bem, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e não praticar. Ainda que você não leia a Bíblia toda, mas pratique apenas um versículo de todo o coração,
você já será mais abençoado do que pessoas que andam com a Bíblia para lá e para cá, mas não vivem a vontade de Deus. Procure se dedicar a atividades que te tragam paz e crescimento espiritual. Quanto mais você preencher sua mente com o que é bom, menos espaço terá para as tentações. Busque uma vida de integridade. Quanto mais você se esforça para viver uma vida reta e íntegra, pautada pelos ensinamentos de Deus, menos vulnerável estará à tentação. Isso inclui ser honesto em seus negócios e relacionamentos, tratar as pessoas com respeito e gentileza e evitar fofocas e falar mal dos outros. Mas alguém pode perguntar: e eu, que já caí na tentação, eu fiz o que não devia e agora me sinto a pior pessoa do mundo, o que eu faço? Eu vou falar agora algo que não é uma desculpa para você cair em tentação, mas mesmo o mais forte dos guerreiros, pode tropeçar. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres de fé que sucumbiram à tentação, como o rei Davi e o apóstolo Pedro. Aliás, tanto Davi quanto Pedro mostraram a diferença entre o arrependimento e o remorso através de suas atitudes diante de seus contemporâneos. Veja só que interessante. Davi viveu na mesma época que Saul, o primeiro rei de Israel. Saul cedeu à tentação de pegar todos os despojos de guerra que Deus havia ordenado que fossem destruídos. Davi cedeu à tentação de ver uma mulher se banhando no terraço e ainda mandar matar o marido dela, um soldado, na linha de frente da batalha. Aos olhos humanos, entre Saul e Davi, o pior pecado foi o de Davi, que adulterou e ainda mandou matar o soldado. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é o pecado. Deus olha o arrependimento no coração. Enquanto Saul manteve seu orgulho e recusou a se arrepender, Davi ficou amargurado e se humilhou perante Deus pedindo perdão. O mesmo aconteceu entre os apóstolos Judas e Pedro. Tanto um quanto o outro andaram com Jesus, foram ensinados por ele e viram todos os milagres. Os dois também traíram Jesus. Judas por 30 moedas de prata. Pedro negando que conhecia Jesus ao ser questionado durante um julgamento. A diferença entre os dois, de novo, Judas ficou acometido de remorso e Pedro chorou amargamente por se arrepender. E veja o resultado. Davi e Pedro foram perdoados por Deus. Davi se tornou o maior rei da história de Israel e Pedro, o apóstolo responsável pela conversão de 3.000 pessoas em um só dia. Quanto a Saul e Judas, os dois tiveram exatamente o mesmo fim. O remorso e o orgulho levaram os dois a tirarem a própria vida. Sendo assim, se você caiu em tentação, é essencial que você se arrependa do seu pecado, não apenas sinta remorso, mas se humilhe perante Deus e peça perdão. A graça de Deus é imensa e o seu amor é incondicional. A Bíblia garante o perdão e a restauração para aqueles que se arrependem em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não te condena pelo seu erro se houver arrependimento, e Ele estende a mão para te ajudar a seguir em frente. Deus quer te ver restaurado e te dará forças para superar esse desafio. A tentação é uma realidade inevitável na vida, mas através da fé em Deus podemos resistir às investidas do mal e viver uma vida abençoada. Quero orar agora por você que tem sofrido ataques do mal através das tentações, sejam elas quais forem. Vou orar também por você que está caído neste momento e acha que não tem mais força para se levantar. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância com essa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os nossos pecados. Somos falhos e jamais seremos perfeitos, mas nos arrependemos agora de cada ato falho que cometemos contra o Senhor ou contra as pessoas. Neste momento, tomamos a Tua palavra que diz: vai e não peques mais, e aplicamos a partir de hoje em nossas vidas.
Eu oro por essa pessoa que está neste momento passando por uma situação difícil e está sendo tentada a cometer erros dos quais ela sabe que podem até trazer uma solução paliativa agora, mas que depois trará consequências terríveis para a sua vida. Eu oro pelo casamento dessa pessoa, ela que está passando por um período conturbado nesse relacionamento e pensa em trair seu marido ou sua esposa, pensando até ser justificável devido aos acontecimentos. Oro pela vida financeira dessa pessoa que às vezes não tem dinheiro para comprar um pão e se sente tentada a roubar. Oro por essa pessoa que vê um monte de gente fazendo tudo errado e aparentemente se dando bem, enquanto ela, que procura fazer tudo certo, está passando necessidades. Não deixe, Pai, essa pessoa cair na tentação do caminho do mal. Oro por essa pessoa que está pensando que não há mais solução para a vida dela e pensa até mesmo em acabar com tudo, pensando que isso dará o fim ao sofrimento dela. Pai, toca nessa pessoa que está sendo tentada agora e fortalece, dá o teu espírito e o teu conforto agora, aonde quer que ela esteja nos ouvindo agora. Pai, eu oro também por essa pessoa que caiu na tentação, essa pessoa que cedeu ao que é errado, muitas vezes até conhecendo a tua palavra e por isso se sente ainda mais culpada do que outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Vai até ela agora, de uma maneira que ela nunca viu antes, e coloca dentro dela a certeza de que se ela se arrependeu de verdade do que fez, o Senhor a levanta das cinzas. Faz isso agora, Pai. Arranca todo o remorso e coloca no lugar o verdadeiro arrependimento. E repreenda agora todo espírito maligno que tenta soprar nos ouvidos dela, que não adianta, que agora ela já caiu e não vai mais conseguir se levantar. Pai, livra essa pessoa de todo o mal agora, em nome de Jesus. Deus, quero entregar a vida de cada pessoa que está orando e nos ouvindo agora nas tuas mãos. Proteja essa pessoa e dê a ela a fé e a confiança que apenas a tua graça pode dar. Traga a ela a tua luz e abençoa todos os atos dela a partir de hoje. Que haja um antes e um depois, e que o Senhor dê a essa pessoa uma nova vida e uma nova esperança. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu com a tua graça e o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba o perdão, a força e a paz de Deus para a sua vida. Se você fez essa oração conosco, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está sempre ao seu lado para te fortalecer, te perdoar e te restaurar. Confie nele, siga os ensinamentos da Bíblia, busque uma vida de integridade e busque também a comunhão com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.